tua vida. Continua fazendo aquilo que Deus tem requerido de você. Continue andando nos propósitos dele. As tempestades, as lutas, o desânimo muitas vezes não vai te tirar da presença dele. Pai, nós queremos te adorar e te louvar, Senhor. Queremos te apresentar a vida do teu servo, que está com a incumbência nessa noite de trazer a tua palavra, Pai. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Senhor já colocou no coração dele aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja nessa noite. Usa ele, meu Deus, com excelência, Pai, como sempre o Senhor tem usado. Enquanto ele ministra a tua palavra, Senhor, oh Deus, toma a esposa, toma essa filhinha em tuas mãos, Pai. Toma as finanças dos teus filhos, os projetos, os sonhos deles, Pai. Meu Deus, que a tua poderosa mão, Senhor, oh Deus, os esconda no teu esconderijo, Pai. Muito obrigado pela vida de Henrique, Senhor. Muito obrigado por essa família que o Senhor enviou até este lugar, Senhor. Que o Senhor recompense. Que o Senhor recompense os teus servos. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Convido a todos e a todas para abrirmos nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo de número 9 e o verso de número 18. Amém? Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade e fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra sua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencendo para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo tom. Todos encontraram capítulo 9 de Lucas, verso de número 18, que diz assim a palavra do Senhor. Certa vez Jesus estava sozinho orando, e os discípulos chegaram perto dele. Então ele perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que o Senhor é Elias, e outros que o Senhor é o profeta, que o Senhor é um dos profetas antigos que ressuscitou. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Pedro respondeu: o Messias que Deus enviou. Amém. Queridos, antes de tudo, eu queria agradecer a Deus por essa rica oportunidade ao qual Ele me concede. Se Júlio conseguir botar um pouquinho de retorno aqui para mim, eu agradeço. Agradecer a Deus essa rica oportunidade ao qual Ele me concede de estar aqui ministrando a sua palavra. Agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, por a confiança, pela missionária e também pela missionária Mônica, né, que pegou de surpresa, mas o soldado sempre tem que estar pronto. Irmãos, quando o Senhor me deu essa mensagem, foi um dia antes de uma célula dos jovens.
E eu ministrei ali para os jovens, mas eu senti que essa mensagem, ela não poderia ser só aquilo que eu ministrei para os jovens. E em casa eu orando a Deus, orando a Deus, orando a Deus, orando a Deus, e o Senhor me deu essa mensagem por sua graça. E o tema da mensagem já começa nos confrontando. Já começa com uma pergunta. Quem é Jesus? Olha para o teu irmão e pergunta, quem é Jesus para você? Não basta apenas a gente ter a noção e saber que Ele é o nosso Salvador. Não basta apenas eu abrir a minha boca e dizer, Jesus, Ele é aquele que morreu por mim. Jesus, Ele é meu amigo. Mas Jesus, Ele não só é isso. Jesus é muito além do que eu e você podemos imaginar. Às vezes a gente às vezes coloca Jesus num espaço pequeno, sabe? Às vezes a gente diz assim, Jesus, eu vou servir a Ele porque Ele abriu uma porta de emprego para mim. Jesus, Ele abriu aquela porta de emprego para mim. Então, às vezes a gente coloca Jesus num espaço tão pequeno, mas a palavra de Deus diz que foi dado todo o poder a Ele nos céus e na terra. Sabe quando vamos realizar uma entrevista de emprego, sabe, que é uma pergunta clichê que o pessoal nos faz, olha pra gente assim e diz, me dê aí 5 defeitos seus, a gente olha assim e começa, eu sou assim, falo demais, sou bravo, às vezes me irrito. A gente fala até mais do que era para se falar. Mas aí eles dão outra pergunta e dizem, agora me dê 5 qualidades suas. A gente olha assim, rapaz, é difícil escrever até uma. Mas hoje eu quero que você entenda uma coisa. Jesus, Ele é mas tão poderoso que existe o antes e o depois da pessoa que encontra Jesus. E hoje eu quero entrar numa mensagem simples e objetiva de quem é a pessoa de Jesus e o que Jesus pode fazer na minha e na sua vida. Tem um ditado popular que diz assim, a primeira impressão é aqui. Imagine aí, você tendo um encontro com o cego de Jericó e perguntando para ele, quem é Jesus? Ele iria olhar para você com toda a convicção e dizer, Jesus foi aquele que restaurou a minha visão. Se você encontrasse a mulher do fluxo de sangue e olhasse para ela ia dizer, Jesus foi aquele que curou o que nenhum médico na terra pôde curar. Eu sofria 12 anos com um fluxo de sangue, procurei todos os médicos e ninguém pôde me ajudar. Mas um dia eu vi uma multidão passar e no meio dessa multidão passava um homem com o nome de Jesus. E enquanto a multidão apertava ele e tocava ele, eu tomei uma decisão diferente. Sabe qual foi a decisão? Se abaixar e tocar na orla de Jesus. Aqui tem mais de 20 pessoas. Todas as 20 pessoas vieram com o mesmo objetivo, de adorar a Deus, de adorar a Jesus. Mas se você se propor no seu coração essa noite, de se abaixar e tocar nas orlas de Jesus, o milagre vai sair, o milagre vai ser liberado. Não por mim, mas sim por Jesus. Aleluia. Para os leprosos, se a gente encontrasse aqueles 10 leprosos, observe bem, antes de sair para vir para a igreja, eu parei para pensar sobre a vida dos leprosos. Imagine aí, você ter sua família, você, em minha mente, você ser bem-sucedido, você ter seus filhos, e do nada você ser acometido de uma lepra, daí você vai ser excluído da sociedade. O milagre de Jesus com esses 10 leprosos não foi apenas o milagre com eles, e sim com as famílias, porque você já pensou quantas famílias estavam destruídas? Imagina aí se só um daqueles 10 leprosos fosse pai. E a criança, de uma hora para outra, ser arrancado seu pai. Então Jesus, imagino eu, não cura só os leprosos, mas também restaura uma família. Restauram famílias. Imagina aí você chegar para o mudo chegar para você antes de conhecer a Jesus. O mudo não fala até não conhecer Jesus.
E eu imagino que Jesus chega para aquele mudo e diz, pode falar agora, que o meu poder está sobre você. E aquele mudo começar a falar, Hosana, 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 em minhas palavras, Hosanas, Hosanas. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Então nós podemos entender que a pessoa é uma antes de Jesus e depois de Jesus é outra. Porque quando Jesus entra, o que está torto tem que se endireitar. E para adentrarmos, eu faço mais uma vez essa pergunta. E para você, quem é Jesus? Será que Jesus é aquela pessoa que você só vai procurar quando está precisando de alguma coisa? Será que Jesus é aquela pessoa que você só procura Ele quando está faltando alguma coisa na sua casa? Será que Jesus é aquela pessoa que você deixa lá para ser a última opção? Aleluia! Glória a Deus. Jesus, ele é reconhecido em religiões. Em algumas ele é reconhecido como simples homem, em outra ele é reconhecido como os profetas, um simples profeta. E aqui eu listei algumas religiões um pouco conhecidas para a gente discutir um pouco aqui sobre quem é Jesus. O islamismo, para o islamismo, Jesus é um simples profeta, alguém que deixou bons ensinamentos. Para o budismo, Jesus era um ser iluminado. Para o judaísmo, boa parte deles, Jesus foi apenas um profeta, porque eles ainda esperam o Messias. E para os nossos irmãos romanos, Jesus, ele foi alguém importante, mas eles têm aquela figura de Jesus crucificado lá na cruz. E para eles, Jesus não é o mediador, existe outra pessoa que é o mediador. Agora eu quero te dizer, e para nós protestantes, Jesus é o Filho de Deus, aquele que veio, se fez homem, e em breve voltará para buscar a sua igreja. Aleluia! Os nossos irmãos romanos têm lá na sua igreja uma cruz pendurada com um rosto e um semblante triste de Jesus, mas eu não creio mais naquele Jesus. Eu não creio naquele Jesus que está lá na cruz, sofrendo. Eu creio no Jesus ressurreto, que está à direita do Pai. Eu creio nesse Jesus que em breve voltará para buscar a sua igreja. É esse Jesus que nós devemos acreditar. Mas, segundo a Bíblia, quem foi Jesus? Jesus, ele foi o plano A de Deus. Sabe por quê? Eu grifei isso aqui, porque às vezes a gente está ministrando, principalmente para as crianças. Quando a gente vai falar do plano da salvação, a gente diz que Jesus, no plano da salvação, foi o plano B. Se a gente puxar para essa linha, a gente vai acreditar que o nosso Deus errou. E o nosso Deus é perfeito, ele não pode errar. Então, Jesus foi o plano A de Deus, para aproximar a humanidade para perto do Pai. Jesus, ele foi um ser, uma pessoa normal como qualquer um de nós. Nasceu da sua mãe, como todos nós sabemos. Aos 12 anos já ensinou na sinagoga. E o interessante é que a Bíblia vai dizer que o menino crescia em graça e em conhecimento. Tem que andar junto, o conhecimento e a graça. Graça e conhecimento. Então Jesus, ele continuava a crescer, continuava crescendo. E depois de 30 anos, foi exercer o seu ministério, que durou apenas 3 anos. E no capítulo 1 de João vai dizer o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. No capítulo 1 de João, ele diz que Jesus é o Verbo, porque Ele é a expressão, olhe bem, Ele é a expressão do poder e da ação de Deus. O Verbo é a palavra de Deus que criou todo o mundo. Então, no grego, a gente tem a palavra logos, que a palavra logos significa palavra. Então, por intermédio da palavra de Deus, foi que o mundo foi criado. Então, se Jesus é o poder, se Jesus é a ação e o poder de Deus, pela palavra de Deus, a gente entende que Jesus, desde o princípio, estava com Deus. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus.
de modo que aquilo que se vê não foi feito mais do que invisível. Então, antes de se existir, Jesus já existia. Então, Jesus foi o plano A de Deus. Separei aqui 8 tópicos, irmãos, para a gente sair daqui com a certeza de quem é Jesus. Primeiro tópico, como você queira aí, como nosso irmão Pedro já anota, né? O primeiro tópico é o Cordeiro de Deus. A missão de João Batista, meus irmãos, é bem clara, é de preparar o caminho para o Filho de Deus. Quando João Batista vê Jesus, eu achei interessante que ele vê Jesus de longe, ele olha assim para ele e não diz assim, ó, lá vem meu primo. Ele não diz, lá vem aquele amigo que cresceu comigo. Lá vem o meu vizinho. Mas ele olha para Jesus e diz, eis aí, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia! João Batista já estava anunciando que aquele homem, aquele Jesus, era o único que poderia perdoar os pecados, queridos. Naquela época existia algo um pouco triste, né, que os defensores dos animais não gostam, mas antigamente, quando você cometia um pecado, você levava um animal para ser sacrificado, e o sangue daquele animal iria justificar o teu pecado. E o interessante é que algumas partes daquele animal teria que ser levado para fora do assentamento, para fora da cidade, para ser queimada. E onde foi que Jesus foi crucificado? Fora da cidade. Aleluias. E o interessante é que o pecado que iniciou em Adão e Eva chegou até a mim e a você, mas com uma diferença. Lá em Adão e Eva não tinha o sangue de Jesus, hoje tem. Hoje nós somos justificados. A reconciliação foi dita quando João anunciou, lá no seu capítulo 1, o verso 29. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. E Isaías também, meus irmãos, muitos anos atrás, antes de Cristo, profetizou uma coisa. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo, não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus matadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Escuta isso aqui. Na criação, éramos criatura. Na cruz, passamos a ser filhos. A missão de Jesus foi concluída. Sabe por quê? Uma das suas últimas palavras, antes de ele se entregar, ele já sem força, ele diz, tetelestai. Tetelestai. Sabe o que ele está dizendo? Está consumado. A dívida foi paga. Aleluia. O pecado já não tem mais poder sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque o sangue do Cordeiro de Deus foi derramado por amor à minha vida e à sua vida. Só tem uma igreja aqui hoje por conta disso. Somos lavados pelo sangue de Jesus. Pulando para o segundo tópico. Jesus é a água da vida. Jesus é a água da vida. No capítulo 4 de João, a gente vê uma história de uma mulher bastante conhecida. Não vou me aprofundar, mas separei algumas coisas interessantes sobre essa mulher. A Bíblia diz que Jesus vai passando por aquela cidade e aprova Jesus passar por perto desse poço, pela cidade de Sicá, de Samaria. E na hora sexta, a Bíblia diz que era necessário Jesus passar por lá.
E essa hora sexta, irmãos, é equivalente a mais ou menos ao meio-dia. E o que chama a atenção é que uma pessoa normal não vai pegar água de meio-dia. Se aqui é sol, imagina lá. Então a gente vê aqui que essa mulher enfrentava duas crises. A primeira crise que essa mulher enfrentava era uma crise existencial. Sabe por quê? Jesus disse assim para ela: cadê o teu marido? Ela diz: não tenho marido. Jesus diz: disses bem, tenho 5. Sabe por quê? Sabe por que era uma crise existencial? Ela tentava procurar nos maridos, nos homens dela, um vazio que não pode ser preenchido por qualquer coisa. Billy Graham um dia disse: tem um vazio no homem que é do tamanho de Deus. Sabe, às vezes a gente tenta procurar preencher o nosso vazio, o vazio da nossa alma, em objeto, em coisas. A gente diz: quando eu conseguir aquele carro, eu vou estar realizado. Frustração. Quando eu conseguir um emprego, esse emprego vai me realizar. Frustração. Aí a gente acaba ficando cercado de frustração e diz: Jesus, tu não me dissestes que eu ia ser bem sucedido, tu não me fizesses promessas. Porque o vazio da tua alma só pode ser preenchido por Ele. A segunda crise que essa mulher enfrentava, queridos, era uma crise com a sociedade. As mulheres que estão aqui, se você conhecesse uma pessoa que não tem uma fama muito boa, você ia deixar seu marido perto dela? Então essa mulher, ela tem uma crise existencial. Ela tinha uma crise da sociedade. A sociedade não queria se aproximar dela. Então acredito eu que a sociedade rejeitando ela se tocou e disse: não, a partir de agora eu só vou de meio-dia. Mas mal sabia ela que de meio-dia o dono da vida também ia passar por lá. Aleluia. E sabe o que me deixou bem interessado? Que essa mulher, com todas essas crises, a Bíblia deixa um versículo só para dizer isso: deixou a mulher o cântaro. Deixou a mulher o cântaro. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Deixou a mulher aquilo que estava impedindo ela de chegar mais rápido para falar de Jesus. Deixou a mulher aquilo que estava pesando para ela poder chegar mais rápido e anunciar Jesus. Essa mulher de pecadora foi ser uma missionária. E aqui eu tenho algo de Deus para dizer para você. Jesus é especialista em transformar aquilo que a sociedade rejeitou. Olha onde você está. Olha onde eu estou. Jesus pegou aquilo que a sociedade disse que não tinha mais jeito, deu a água da vida, te transformou e te trouxe para cá, rapaz. Hoje tu está cheiroso e cheirosa porque Ele te deu da água. Aleluias. Terceiro tópico. Jesus é o pão da vida, aquele que mata a fome da alma. Em João capítulo 6, Jesus multiplica os pães. E a multidão vai atrás dele com fome, atrás de pão carnal. A multidão estava ali perto de Jesus. Vê que ele multiplicou o pão. Viu que se estivesse perto de Jesus, era comida fácil. E Jesus nota isso e diz... Aí eu lembrei de uma passagem que fala de pão também, que Jesus olha na tentação de Jesus. Jesus olha para o diabo e diz assim: nem só de pão viverá o homem. E para a multidão, Jesus olha e diz: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então a gente enxerga que Jesus é a água e Jesus é o pão. Dois elementos que a gente não consegue viver sem. Então a gente subentende-se que Jesus é suficiente para a minha vida e para a sua vida. Entendemos que como cristãos
não conseguimos viver sem a água e sem o pão. Não conseguimos viver sem a presença de Jesus. Aleluia. Quarto tópico. Jesus é a luz do mundo. Quem anda na luz vence a escuridão. Voltando lá para a primeira série. Na aula de ciências a gente aprende que a planta, para ela se desenvolver, ela faz um processo chamado de fotossíntese. Então a planta precisa de luz. Não existe vida sem a luz. A luz ela é tão importante que foi uma das primeiras coisas que Deus, com o seu poder, fez. Ele disse, haja e houve luz. E a segunda coisa que ele disse foi, haja separação entre a luz e as trevas. Então daí a gente já entende que não dá, é duas coisas que não dá para andar junto. É a luz e as trevas. A luz não se mistura com as trevas. Eu estava vendo um rio aí, se não me engano é lá na Amazônia, é um rio um pouco mais claro e um pouco mais escuro. Os dois, eles não se misturam de jeito nenhum. Você pode botar para um canto para o outro, mas não se mistura. Então a gente entende-se que a gente, como cristão, não conseguimos se misturar com o mundo. Jesus, ele era um ser tão iluminado, uma pessoa tão fervorosa, que por onde ele passava, acontecia milagres. Sabe por quê? Quando eu chego aqui na igreja, está tudo escuro, mas quando eu acendo a primeira luz, primeira lâmpada, clareia metade da igreja. Imagina aí, Jesus chegando numa cidade onde tinha demônios. Quando ele chegava, o demônio já sabia quem é que estava pisando lá na porta da cidade. Quando Jesus chegava, as pessoas já sabiam que ali não era um simples homem, mas era o Filho de Deus. Precisamos ser luz. Precisamos ser luz. Às vezes, a gente se acomoda tanto que esquece de dar uma palavra de ânimo, uma palavra de coragem, de força para as pessoas. Mas é necessário. Você é luz. Como ouvirão se não há quem pregue? Então nós somos luz. As pessoas esperam algo de nós, algo diferente de nós. Quinto tópico. Jesus é o bom pastor, aquele que dá a vida por suas ovelhas. O pastor, o pastor da Bíblia, né, o pastor de ovelhas, ele tinha algumas funções. E a gente, retrocedendo lá para a história de Davi, a gente vê o quanto um pastor tinha amor e zelo pelas suas ovelhas. Porque a Bíblia diz que chegaram leões, um leão e um urso, para tentar tragar a ovelha de Davi. E Davi, mesmo sendo um jovem novo, foi lá e enfrentou. Então a gente vê o amor do pastor pela ovelha. A gente vê que o pastor tem um carinho pela sua ovelha. O pastor tem uma função de cuidar da ovelha. O pastor olha para a ovelha e vê a necessidade de cortar a sua lã. O pastor, quando vê uma ovelha muito suja, ele vai lá e tenta lavar aquela ovelha. O pastor também tem o dever de proteger a ovelha, como eu disse a vocês. E a ovelha conhece a voz do seu pastor. Você pode chegar num rebanho de ovelhas e começar a chamar ela. Chama, não veio uma. Mas como o pastor começa a falar, começa a chamar, aí vem. Aí começa a vir para perto do pastor. Sabe por quê? Porque ela sabe que perto do bom pastor, ela está cuidada, ela está protegida. Se vir algum animal, alguma coisa para tentar pegar aquela ovelha, ela vai estar bem protegida. E para finalizar nessa questão do pastor, o pastor, ele não só serve para cuidar e para proteger.
O cajado do pastor era um cajado diferente, não era um cajado igual àqueles cajados que o pessoal usa, não era reto. O cajado do pastor, ele parecia assim, para entender um pouco melhor, sabe um guarda-chuva que é um pouco encurvado? O cajado do pastor, ele tem essa funcionalidade, sabe por quê? Dentro das ovelhas, sempre vai ter aquela ovelha que às vezes é um pouco mais rebelde. E quando a ovelha está querendo sair de perto do pastor, ele vai lá com seu cajado e venha para cá. Venha para perto do pastor. Venha que aqui você é bem cuidada. Lá fora eu não me responsabilizo não. Mas aqui é melhor. Glória a Deus. Jesus, sexto tópico, Jesus ele é a ressurreição e a vida. Para Jesus, a morte não é o fim. Ele nos provou isso lá na cruz do Calvário. Quando acharam que matando ele iria acabar o cristianismo. Já fazem 2024 anos que nós estamos aqui de pé. A morte não acabou. A morte nos impulsionou. E também nos prova nos seus evangelhos. Jesus deixou alguns registros de algumas mortes, de algumas pessoas que morreram. E ele fez voltar à vida. E o interessante é que cada morte teve um episódio diferente. A primeira morte, irmãos, foi a filha de Jairo. Quando Jesus chega para perto dela, ela estava na sua casa. Entende-se que ela estava sendo velada. Imagine aí os pais, os familiares, vendo uma jovem morta, sonhos mortos, até chegar o dono da vida e dizer: menina, levanta, Talita, levanta, 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 levanta. A morte tem que obedecer à voz dele. Então a filha de Jairo estava sendo velada. E a segunda morte que Jesus chega para trazer a pessoa da morte à vida é o filho da viúva de Naim. E onde que o menino estava? O menino estava num cortejo. É tanto que o texto diz que vinha uma multidão alegre com Jesus cantando, saltitando de alegria. E do outro lado vinha uma multidão triste, chorando. E aquela mãe já era viúva, talvez tinha depositado a sua sobrevivência no filho, porque o filho iria trabalhar para ajudar a mãe, mas o filho também morre. Então o plano A e o plano B daquela mulher se acabou. Até ela ouvir falar de um tal de Jesus. Que também olha para o menino e diz: menino, levanta. Na mesma hora que ele tem um hino que é bem interessante, que diz que o menino mexeu o pé, mexeu a mão, mas eu acredito que aquele menino ficou tão feliz, o povo ficou tão feliz que aquele menino deu um pulo daquele caixão do esquife e disse: rapaz, a morte não é o meu lugar não, rapaz. E a terceira morte, que é a mais conhecida, que é a de Lázaro. Lázaro passou pelo velório. Lázaro passou pelo cortejo. Lázaro foi enterrado. Passou-se 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. E foi aí que Jesus chegou. E ele olha e diz: Lázaro, 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 vem para fora.
A morte conhece a voz do dono da vida. A morte conhece a voz do dono da vida. Não existe situação impossível para Deus. Não existe situação difícil para Jesus. Ele chegou em 3 ocasiões diferentes e provou que Ele pode curar, que Ele pode mandar levantar, que Ele pode mandar sair de dentro do túmulo. Ele pode fazer o que Ele quiser. A morte conhece a voz de Jesus. Glória a Deus. E o 7º é Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Religiões apontam para diversos caminhos. Homens apontam para as suas ideologias. Homens apontam para aquilo que eles acreditam. Religiões apontam também para aquilo que eles acreditam. Mas nós acreditamos em Jesus. Nós acreditamos que a verdade não está em anotações feitas por homens. A verdade está aqui. Essa é a nossa verdade. Então acreditamos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Me fiz lembrar agora, quando Rebeca e eu fomos enviados a uma cidade lá de Santa Terezinha para pregar o Evangelho. Tem uma irmã que estava direcionando o grupo e ela disse: irmão Henrique, o senhor pode ficar com as outras pessoas, com os outros jovens? Eu disse: posso, irmã. E fui. Quem já passou por Santa Terezinha sabe que a cidade é uma cidade bem aconchegante, cidade de sertão, mas a BR passa no meio da cidade. E o Senhor, Ele me deu um direcionamento para a gente ir por outra rua. Só que essa rua não era a rua que o meu grupo estava na incumbência de fazer. Para os irmãos que ainda não foram, quando se viaja ao sertão, a gente divide os grupos e faz igual os testemunhos de Jeová, sai batendo nas portas dos irmãos. Então a gente saiu e o Senhor começou a ministrar no meu coração: vai por aquela rua, vai por aquela rua, vai por aquela rua. Eu falei para a Rebeca: vamos por aquela rua? Aí teve até uma pessoa que estava com nós e disse: rapaz, mas aquela não é a nossa rua não. Eu disse: não, mas vamos por aquela rua? Resumindo, a gente foi por aquela rua. Chegou lá nessa rua, estava deserta a rua. Eu disse: rapaz, a gente já pensa assim: Jesus, o que é que o Senhor mandou vir fazer aqui? Não tem ninguém, a gente vai. Quando chega lá no final da rua, quase pertinho da escola que a gente estava, tinha 2 senhores. Um por nome de Seu José e o outro, não perguntei o nome, porque quando eu cheguei dando bom dia, ele disse: eu não quero saber de crente, não. Foi desse jeito. Eu disse: amém. Logo se levantou, botou sua camisa e foi embora. Botou sua camisa nas costas e foi embora. Seu José, numa cadeirazinha de balanço, do ladozinho da BR assim, tem tipo um acostamentozinho. Lá ele disse: pode falar, meu jovem. Eu disse: meu irmão, eu vim lá de João Pessoa, tá, a gente tá no ônibus. Você ouviu o ônibus? Vi, ele comecei a puxar assunto com ele, Aí eu disse: meu irmão, ele disse: não, mas assim, é como o meu colega falou aqui, a gente não gosta dos irmãos daqui, porque eles falam muito da nossa religião, falam muito da nossa amiguinha. Eu disse: não, meu irmão, mas hoje eu não vim falar da sua amiguinha, não, eu vim falar do meu amigão. Em poucas palavras, meu irmão, eu comecei a falar para ele: irmão, eu já andei tanto aqui, o senhor tem idade de ser meu avô, mas em poucas palavras, as pessoas que vieram aqui já falaram de tudo para o senhor, falaram isso que não pode aquilo, mas eu só tenho uma coisa para apresentar para o senhor. Ele disse: o quê? A verdade que me libertou. E essa verdade que me libertou, hoje eu te apresento em forma de uma água. Aí ele olhou assim para mim e disse: oxê, como assim?
Disse, olha, a água que Jesus oferece é diferente da água que nós bebemos. Irmãos, sem mentira nenhuma, porque eu estou dentro do altar. Ele estava com uma camisa abertona, como o pessoal do sertão gosta. Esse seu José botou a mão no peito dele. E um senhor de 70 e poucos anos, meus irmãos, começou a chorar. Começou a chorar. Eu olhei para ele assim e disse, seu José, essa verdade, esse caminho que eu estou lhe apresentando, para a gente poder seguir nele, a gente precisa confessar. Ele disse, como é que eu posso confessar? Levantando a minha mão e confessando a ele, dizendo que aceita. O senhor aceita? Ele disse, espera aí. Eu disse, lá vem. Vamos lá na minha casa, que a minha esposa também precisa conhecer esse caminho. Irmãos, foi algo tão lindo da parte de Deus, que esse homem estava com a mão no peito. Ele foi até a casa dele. Quando chegou lá, eu olhei para a mulher dele, opa, boa tarde, boa tarde. Eu disse, moça, a senhora poderia me arrumar um pouquinho d'água? Eu disse, se deu certo da primeira, vai dar na segunda também. Pegou um copo de água para mim, naqueles canecos de alumínio. Comecei a tomar. Quando eu tomei a água, disse, a senhora pode me dar outro copo? Ah, meu Deus, ainda não saciou a minha sede. Mas a água que eu ofereci para o seu marido também está disponível para a senhora. Comecei a ministrar, a mulher também chorou, os dois aceitaram Jesus e por fim o marido dela disse ainda mesmo assim, que pena que os meus filhos não estão aqui para receber dessa água também. Que pena que eles não estão aqui para ouvir dessa palavra também. Então a gente entende-se que o simples funciona. A gente entende que mostrando que Jesus é o único caminho, funciona. É o básico que funciona. Às vezes a gente não precisa chegar para pessoas e já chegar dizendo que, essa pessoa aí não vai te levar para o céu, não. Essa pessoa não vai te fazer chegar perto de Deus, não. Às vezes só mostrando o amor. Só mostrando a verdade. A gente consegue aproximar uma pessoa de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho a não ser o que as Sagradas Escrituras nos apresentam. A Bíblia é a única certeza e a única coisa que a gente pode se apegar e ter a convicção que estamos caminhando para a nossa salvação, para a vida eterna com Deus. Então, é nítido, a Bíblia também fala que nos últimos dias se levantarão pessoas, em minhas palavras, teologias, que, se possível, enganarão a muitos. Então, antes de aceitar qualquer ideologia, qualquer coisa, se verifica primeiro na palavra de Deus. Glória a Deus. Já me encaminhando para o fim. No último tópico, foi o que, assim, mais falou comigo em casa, é que Jesus é o nosso amigo. Jesus é o nosso amigo. João capítulo 15 diz assim: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos também tenho feito conhecer. Então a gente entende que nós estamos em uma prateleira um pouco acima. Nós somos próximos de Jesus. Nós somos amigos de Jesus. Porque conhecemos dos mistérios. Conhecemos daquilo que o Pai falou. Então, queridos, você não é qualquer coisa. Você é amigo, você é filho, você é próximo de Jesus. Você carrega um título que é maior do que o título do presidente. Você só não recebe igual, né? Mas é maior que o título de presidente de uma nação.
Sabe o que você é? Você é embaixador do reino. Diga aí, geração santa. Lá no mundo tu era um bêbado, tu era um ninguém. Mas hoje tu és embaixador. Tu és cidadão. Cidadão de onde? Cidadão do céu. Glória a Deus. Outro versículo que me chama a atenção é que Jesus, os céus, também tem uma rede social para a gente se aproximar dele. Às vezes a gente está em casa, a gente olha assim e diz, meu Deus, estou precisando agora de um Pix de R$100. Eu vou falar com quem? A gente vem na mente, quem é o meu amigo que tem mais dinheiro? Vem logo o pastor da igreja, né? Vem logo o pastor. Em seguida a gente olha assim e diz, o empresário, irmão João, dono de restaurante. Irmã Mônica também, tem escola. A irmã Andréia tem um estúdio. Então a gente olha para essas pessoas, manda um WhatsApp, né? E faz logo o Pix. Mas com Jesus é diferente. O irmão Wagner, que veste aí, o pessoal também, né? Então a gente olha e às vezes a gente tem a opção, mas nem sempre aquela pessoa vai estar disposta a nos ajudar. É por isso que os céus também têm a sua rede social. Sabe o que diz lá em Mateus capítulo 6 e o verso 6? Coloca aí para a igreja ler, por favor, Juscelino. A rede social do céu. Tu, porém, quando orares, entra no teu, fecha a porta e oras ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Então a rede social do céu é o teu quarto. A rede social, o contato que você vai ter com o teu pai é no quarto, é no secreto, é quando ninguém mais está te vendo. E Jesus, ele é tão amigo nosso, tão amigo nosso. Coloca aí, Juscelino, por favor, Apocalipse 3:20. Jesus, ele é tão amigo nosso que ele, quando chega na nossa vida, ele não chega assim dizendo, ó, eu vou entrar na tua vida à força, não. Ele é diferente. Olha como ele é, olha como Jesus é educado. Eis que estou à porta e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Olhe bem, quando a gente vai receber uma visita na nossa casa, que é uma visita indesejada, sabe que tem, a gente sabe que tem visita indesejada. Tem a... Deixa eu tomar até uma água aqui. Tem uma visita que nem te avisa que vai na tua casa, nem pergunta se você está querendo receber visita, mas chega. Aí essa visita, onde é que você coloca ela? Na sala. Por quê? Você não quer mostrar o segredo da sua casa para essa pessoa. Sabe por quê? Porque às vezes a nossa cozinha ela está bagunçada. Às vezes a gente está numa correria em casa, numa correria que não consegue arrumar. Então Jesus, ele não é essa visita indesejada. Ele é amigo tão próximo que o desejo dele é entrar e não passar pela sala. Porque na sala é visita indesejada. Jesus, a vontade dele é ir direto para a cozinha, para cear. Jesus quer ter essa proximidade com a gente, entendeu? Então Jesus é aquele amigo que ele quer que você já leve direto para a cozinha, não só na cozinha, nos quartos, que você sai andando com ele assim de mão dadas e dizendo, é meu amigo, 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 meu amigo, é meu amigo. Jesus é esse ser. É tão simples entender Jesus. É tão simples entender a grandeza de Jesus. Nós que dificultamos às vezes. Jesus disse, é-me dado todo o poder, nos céus e na terra. Então, entendemos que o que Ele quiser fazer, quando Ele quiser fazer, a hora que Ele quiser fazer, Ele irá fazer. Cabe a nós, como amigos,
ter o jeitinho de falar com o amigo. Se eu chegar no pastor, não vou dizer, pastor, me empresta R$100 aí, pastor? Tá, presta aí. Chegar nele, ô pastor, estou precisando tanto de R$100. Estou precisando tanto. Então, Jesus é o amigo das horas boas, o amigo das horas ruins e o amigo das horas péssimas. Tem amigos que quando acontece o primeiro problema, dá no pé, vai-se embora. Mas Jesus é aquele amigo que olha para você e diz, você não está sozinho. Você não está sozinha. Você não está passando esse problema sozinha. Você não está lutando essa guerra sozinha. Você não está passando por esse grande problema sozinha. Eu escutei quando você disse que não aguentava mais. E esta noite, filha, eu te trouxe aqui para te dizer, recebe algo novo, porque eu sou o teu amigo. Aleluia. Recebe, filha. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Espírito Santo de Deus. Amigo Jesus, amigo Espírito Santo. Tu sabes, Senhor, da necessidade, tu sabes, Senhor, como cada um chegou aqui, Jesus. Ó Deus, não foi pregado outra coisa senão sobre o teu nome, e tua palavra diz que no teu nome a gente poderia fazer coisas maravilhosas. Ó Jesus, e nesta noite está aqui a tua noiva, está aqui os teus amigos, estão aqui os teus filhos, Jesus. Ó Pai, tu sabe como cada um chegou aqui essa noite. E Jesus, eu te peço, Senhor, não deixa que eles saiam daqui da mesma maneira, Jesus. Que eles venham receber, Senhor, algo de Ti, algo diferente, Jesus, de Ti. Algo, Senhor, que faça, que motive, Senhor, eles a continuar, Jesus, nesta luta. A continuar, Jesus, prosseguindo rumo ao alvo. Que eles não venham deixar vacilar o pé, Senhor. E que a partir de hoje eles venham confiar, Senhor, mais em Ti. Que eles venham confiar mais no Teu nome, Jesus. Porque Tu és o amigo das horas mais difíceis, Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, te agradeço, Pai, por esta palavra. Te agradeço por falar primeiro comigo, Jesus. Te agradeço, Senhor, por renovar, Senhor, as promessas na minha vida, Senhor. Te agradeço por essa igreja. Te agradeço, Senhor, por estar na Tua casa, Pai. É assim, Deus, que eu te oro, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Esse relógio está errado, viu? É 8h53.